irmãos. Prazer estar mais uma vez com vocês nesse santo lugar. Como diz Deus, né? Nesse santo lugar que eu habito, né? Fala Deus, né? É sempre importante a gente lembrar disso, né? Toda a diferença que existe na vida de cada um de nós e na vida desse lugar é realmente só pela pessoa de Jesus. É Ele que faz a total diferença. Muito bem, eu agradeço a Deus pela oportunidade, mais uma vez. Continuo pedindo a oração dos irmãos por nós lá em Mongaguá, pelo trabalho lá. Estarei orando por vocês também. E gostaria de aproveitar a oportunidade nesta noite de falar de algo simples, tá? Mas antes eu gostaria que vocês ficassem em oração pelo irmão do meu sogro. Ele está bem idoso, já 80 anos, está bem adoentado, né? E, na verdade, de uma geração de homens e mulheres, né? Só resta o meu sogro e ele. Meu sogro tem 88, ele tem 80, ele levou uma queda e quebrou algumas costelas. Tá muito mal e nós também talvez tenhamos necessidade de ir até na casa dele. Ele mora lá em Interlagos, né? Não estava no programa nosso, mas minha esposa, como é da área da saúde, né, acha que a situação dele é gravíssima, né? Então, ore por ele, tá bom? Muito bem, eu queria aproveitar então essa ocasião para conversar um pouquinho com vocês sobre um assunto praticamente é uma continuidade de forma diferente do que foi falado ontem. Alguém lembra das coisas simples que nós falamos ontem? Vamos lá, primeira? Primeira qual? Foi domingo. Desculpa. Obrigado pela correção. Então, foi domingo. Após a correção, né? Primeiro, sentir a miséria. Nós só oramos pelas pessoas, vizinhos, colegas, amigos, e se nós sentirmos a miséria. É fácil a gente sentir a miséria, por exemplo, de pessoas moradoras de rua, pessoas que estão acamadas, bem doentes, na beira da morte, pessoa que está com câncer. Mas, irmãos, se a pessoa não estando com nenhuma dessas coisas, ela é pecadora. Então, a gente tem que sentir a miséria do pecador sem Jesus. Então, esse é o ponto. Aí, depois dessa situação, vem qual? Oração. Oração. E a terceira? Trabalho. Irmão, são essas três coisas simples que todo cristão tem que praticar todos os dias da sua vida. Se você é um cristão que quer fazer a diferença, você só fará a diferença se você tiver essas três coisas simples na sua vida. Senão você vai viver anos, mais anos, décadas até, e você não vai evoluir. Então, são essas três coisas simples. Você pode estudar a vida de Jesus nos 4 evangelhos, você vai ver ele praticando essas três coisas. Inclusive, eu até separei um texto só para a gente ler rapidinho, falando dessas três coisas essenciais que existiam na vida de Jesus. Lá em Marcos, capítulo 1, verso 26 a 39, só uma leitura, tá? Marcos, capítulo 1, verso 29 a 39, diz assim. Olha que interessante. Logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André. Quem? Jesus. Foi com esses dois. Na casa de Simão e André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada, com febre, e logo lhe falaram dela, para Jesus. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e imediatamente a febre a deixou e servia-os. Tendo chegado a tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados, e toda a cidade juntou à porta.
e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades. Expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Aqui, uma coisa importante. O que a gente vê? Alguém sentindo a miséria das pessoas. E antes disso aqui, se você for ler, ele estava em oração. Mas aqui a gente vai encontrar isso também. Então a gente vê aqui alguém trabalhando, ativo em prol dos necessitados, dos pecadores. Muito bem. Então, intensa atividade. Praticamente dá a entender aqui que foi o dia todo. E até a tarde, ao pôr do sol, versículo 32. Já estava se pondo o sol. Parece que ele teve um dia intenso de trabalho. Chegando à tarde, ao pôr do sol, ele efetuou ali muitas curas. E o propósito das curas sempre era revelar a divindade de Jesus, né? E ele curou muitos enfermos, expulsou muitos demônios. Ele não deixava falar os demônios porque ele os conheciam. Muito bem. Olha o 35. Levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Veja, irmãos, muitas vezes nós queremos escutar coisas grandiosas. Irmãos, as coisas grandiosas de Deus, elas são as mais simples. Aqui o Senhor Jesus, o Salvador do mundo, o Deus que se fez carne e habitou entre os homens, ele está fazendo coisas extraordinárias, realizando através de métodos simples. Trabalho, oração, mas antes desse texto aqui, ele já estava em oração. Então, ele sentia a miséria, ele orava, sentia a miséria. Porque sentia a miséria. Ele trabalhava. Uma vez que você sente compaixão, você vai trabalhar em favor daquelas pessoas. E no outro dia, parece que foi o dia inteiro de atividade, e no outro dia, levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Pense nessas coisas. Se vocês querem fazer diferença, se você é um homem que quer fazer diferença, uma mulher que quer fazer diferença, você deve ter essas 3 coisas constantemente sendo praticada na sua vida. Quando? Todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida. Era assim que Jesus fazia. Todo dia ele orava muito. Todo dia, lógico que nem todo dia ele tinha essa intensa atividade. Porque Jesus Cristo não dedicou a maior parte do tempo dele à multidão. Ele dedicou pouco tempo à multidão. Ele dedicou tempo aos 12, mas a quem ele dedicou mais tempo foi a quem? Pedro, Tiago e João. Porque eram as colunas da igreja, né? E eles que dariam continuidade, né? Ali ao trabalho essencial. Tanto é que logo no primeiro capítulo de Atos, quem aparece? Pedro. Depois Tiago. João também aparece, mas Pedro é o que mais está em evidência ali no comecinho. Muito bem. E você tem que procurar praticar essas coisas todos os dias. Se você for em Mateus 9, não, antes de eu ir para Mateus 9, vamos terminar aqui a leitura. O versículo 36. E seguiram Simão e os que com ele estavam, e achando-os, lhes disseram, todos te buscam. E ele disse, vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isto vim. E pregava na sinagoga deles e por toda a Galileia e expulsava os demônios. Então veja que ele tinha um compromisso. Um compromisso era alcançar o maior número de pessoas. Então o compromisso que Deus quer ter com vocês é que vocês avancem para a vida de outras pessoas. Crianças, adolescentes, jovens, casais, senhoras de idade. Deus quer que cada cristão dê o testemunho dele para outras pessoas.
E Deus quer que a igreja cresça. Como? Indo para outros lugares. Da mesma forma que o evangelho chegou aqui até vocês, Deus quer que, através de vocês, esse evangelho chegue a outros lugares. Jesus falou, olha, os apóstolos falaram assim, olha, o que aconteceu? Todos te procuram, todos te buscam. Jesus falou assim, vamos às outras aldeias, porque também convém que eu pregue ali. Oração, porque ele tinha compaixão, misericórdia. Ele sentia a miséria das pessoas. Então, por isso ele orava e orava muito. Pastor, significa então se eu oro pouco, ou eu não oro quase nada pelas pessoas, se eu não tenho um ministério de intercessão diária, quer dizer que eu amo pouco as pessoas? Sim. Uma das coisas que mais a Bíblia ensina é o amor. E o amor, ele é demonstrado de muitas maneiras. Mas, da maneira mais simples, todos podem praticar, porque todos podem orar. Ninguém está impedido de orar. O que impede nós de orarmos são os nossos pecados. Alguém diz, então, pastor, eu não tenho costume de interceder pelas pessoas. Então, isso significa que eu não estou amando essas pessoas? Sim. A resposta é sim. Mas eu quero provar para mim mesmo que eu as amo. Então, você começa a orar, interceder todos os dias. João 17, a intercessão de Jesus. Abraão por Sodoma e Gomorra. 40, 35, 30, 20, 25. Abraão falou, ainda que eu sou pó e cinza, eu vou orar ainda um pouco mais. E ele continuou orando. Quantos justos havia em Sodoma e Gomorra? Ló e quem? As duas filhas. Interessante, né? Porque Deus fala que sabe livrar o justo, deixar os ímpios perecer. Os ímpios pereceram, até a mulher dele pereceu. Parecia ser justa, mas era ímpia. Muito bem. Agora sim, Mateus capítulo 9, verso 36 a 39. Vamos ver essas três coisas acontecendo num trechinho bem curto. Mateus 9, verso 36 a 39. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias. Isso deve nos incomodar, irmãos. Deus não quer que a gente fique fincado no lugar onde nós estamos. O propósito de Deus não é que cada crente fique fincado no lugar onde ele se encontra. Percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles, e para isso tem que ter coragem, pregar na sinagoga dos judeus, e pregando o evangelho do reino. O evangelho do reino de Deus. E curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas, desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Olha que interessante. De novo. Talvez você esperasse que hoje, então, eu pudesse pregar um sermão extraordinário. Olha, faz muito tempo que eu não me preocupo com essas coisas. Porque as coisas de Deus, elas são as mais simples possíveis. Aqui está, de novo, compaixão. Jesus tinha a vida de oração, então ele trabalhava. Por que ele orava, se ele era Deus? Ele era Deus, 100% homem. Como Deus, ele não precisava de orar. Como homem, ele precisava de orar e orar muito. Nós precisamos de orar muito. Faz muito tempo que eu percebi na minha vida uma coisa. Na vida como cristão, depois na vida como marido, depois na vida como pais.
que eu não poderia sobreviver, nem a minha família, nem as minhas filhas, sem muita oração. Todo pai, toda mãe deve orar muito pelos seus filhos diariamente. E orar pela conversão deles diariamente. E evangelizá-los diariamente. Incansavelmente. Não sossegar enquanto ele não se converter. Não quer dizer que você tem que ficar pegar a Bíblia o tempo todo e se converte, não é isso. Mas viver aquilo que a Bíblia ensina e também sempre alertar o filho. Uma filosofia de vida deve ser adotada por nós. Ou nós oramos ou nós morremos. Porque Satanás não vai dar espaço para nós. Então nós devemos orar muito. Nem a nossa carne e nem o mundo. Desses 3 inimigos, sabe qual é o inimigo mais poderoso? É a carne. O maior inimigo de vocês são vocês mesmos. O maior inimigo meu sou eu mesmo, é a minha carne. E é isso que fazia Paulo sentir a miséria dele. Miserável homem que sou. Escute isso. O maior inimigo do crente é ele mesmo. O diabo pode influenciar? Pode. O mundo pode influenciar? Pode. Mas só a nossa própria carne é suficiente para nos matar, nos levar ao pecado. Por isso, quando você vê os cristãos na Bíblia caindo como Davi caiu, ou você ouve de cristãos que caíram, cuide-se para que você não caia também. Eu também devo me cuidar. Porque a carne é traiçoeira. Que interessante. Então disse Jesus aos seus discípulos, versículo 37, a ceifa realmente grande, mas poucos são os obreiros. A igreja, os cristãos, eu como pastor, os pastores, não deve ficar se lamentando porque não tem obreiros. Nenhuma igreja deve se lamentar porque não tem obreiros. O que a igreja deve fazer? Rogai ao Senhor da seara que envie obreiros. Eu estou rogando lá, para que Deus envie pessoas. Já há um bom tempo. Mas ainda não apareceu, mas ainda vou continuar rogando. Rogar quando? Rogar hoje, amanhã, depois, e continuar rogando, orando, pedindo, suplicando, clamando. Quando eu falei assim, no domingo, aparece um grupo, começa a trabalhar com eles, eles vão embora. Depois aparece outro. Com isso, eu não estou dizendo que é assim, a coisa permanece exatamente assim, nessa inconstância. Mas é exatamente essas coisas que acontecem e em meio a essas coisas todas vão se converter pessoas. Mas esse é o trabalho. Por isso que se essas 3 coisas simples não existirem na minha vida, na vida da minha esposa, na vida da minha irmã também, que mora 15 minutos de carro lá onde eu estou, na cidade de Mongaguá. Então as coisas não vão acontecer. Então nós devemos continuar orando e perseverando. Irmãos, muitos de nós começamos até a orar e começamos bem. Mas o problema é que as coisas do mundo, as nossas coisas e o próprio diabo acaba, na verdade, colocando tropeços para que você se torne uma pessoa de oração. E você jamais se tornará uma mulher de oração, um homem de oração, um jovem de oração, se você não disser para Jesus, faça de mim um jovem de oração. E se você não recusar as ofertas da carne. Você tem que renunciar. Jesus renunciava, Paulo renunciava. Sem renúncia de coisas boas, você jamais poderá fazer as coisas melhores. Escolher entre coisas boas e ruins não é difícil. Mas escolher entre coisas boas e excelentes é muito difícil. Coisas excelentes. Palavra de Deus todos os dias da vida de vocês. Isso é coisa excelente. Orações todos os dias. Horário. Compromisso com Deus. Daniel tinha 3 horários diários para falar com Deus. Jesus Cristo tinha bem mais, eu acredito. A Bíblia não fala que Jesus tinha 3 horários. Eu acredito que ele tinha bem mais.
Todo homem, toda mulher que já foram usados por Deus, todo jovem, toda igreja que já foi usada por Deus para fazer a diferença, para impactar uma sociedade. Existia muita oração, muita Bíblia, muita compaixão e misericórdia. Versículo 38. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande obreiros para a sua seara, para a colheita. Então, rogai, quando? Hoje, amanhã, depois. Hoje, amanhã, depois. É sempre assim, nunca desistindo, mas sempre seguindo em frente. Agora, então, nós vamos trabalhar um desses temas. E o tema que eu quero trabalhar com você nessa noite, o que é a oração? Lógico que vocês, cristãos já de muitos anos, talvez alguns já de algumas décadas, já sabem o que é oração. Não é verdade? Não precisa responder, mas o que é oração? Então na mente de vocês, oração é falar com Deus. Oração é ouvir Deus falar. Oração é a comunicação do cristão com Deus, etc. Uma coisa interessante, nós podemos falar muito sobre oração. Citar muitas pessoas, missionários, pastores, senhoras de orações. A Bíblia mesmo fala das viúvas, que as viúvas devem ter um ministério. Qual ministério? Ministério da oração. A Bíblia fala. Deve se dedicar à piedade e à oração. A oração é algo realmente excelente, muito importante. Mas a maioria de nós, e eu também me coloco nessa situação, nós não oramos o suficiente, tanto quanto precisa, ou tanto quanto necessita. Por exemplo, os homens do mundo gostam de quê? De poder. Tem homens que já são ricos, tem homens que já são famosos, mulheres que já são ricas, são famosas, mas elas querem o poder. Senado, ser uma deputada, ser uma presidente, ser uma dona de uma empresa, né? Os homens querem poder. Às vezes, numa igreja, as pessoas querem poder, quer ocupar o cargo maior. Interessante. De muitas coisas que os discípulos falavam com Jesus, você não vê os discípulos falando assim, Senhor, nos ensina a expulsar demônio. Queremos ser expulsadores de demônios. Queremos ser tão poderosos com relação a expulsar os demônios que eles vão nos ver de longe e já vão sair dos corpos das pessoas. Não, você não vê isso. Senhor, eu quero ser tão grande aqui na cidade de Jerusalém, na Judéia, na Galileia. Eu quero ocupar um espaço no Senado romano. Não, você também não vai ver. Você não vai ver eles pedindo coisas grandiosas para Jesus, mas você vai ver eles pedindo uma coisa que é excelente, que é grandiosa, mas que nós não achamos excelente e grandiosa. Porque tudo que eu acho excelente e grandiosa, algo que eu acho excelente e grandioso, eu vou buscar, eu vou trabalhar para ter essa situação acontecendo na minha vida. Pensa bem. Mas você vai ver os discípulos chegando para Jesus falando, Senhor, ensina-nos a orar, como João também ensinou seus discípulos. Irmãos, olha, quando eu ouço pregações e ocasiões assim distintas, algum pregador, algum pastor, um evento, eu costumava marcar. Eu tenho muitas agendas com anotações.
Até um papel que o pregador deixava cair no chão, eu marcava. O pregador deixou o papel cair no chão. Porque é uma forma de você fazer um marco daquilo. Uma situação marcante. Procura. Não porque sou eu. Sou um pecador, sou cristão como vocês. Mas procura marcar isso. Os discípulos chegaram para Jesus e falaram: Senhor, ensina-nos a orar, como João também ensinou os seus discípulos. Porque eles estavam acompanhando a vida de Jesus e viam o quanto que o Senhor Jesus Cristo era poderoso. O que fazia de Jesus poderoso não é só porque ele era Jesus, todo-poderoso, o Deus todo-poderoso, mas que apesar de ser homem, ele era um homem que dependia de Deus. Dependia de Deus. Vamos lá. Vamos complicar um pouquinho a coisa. Por que oramos pouco? Porque dependemos pouco de Deus. Porque tem crentes que oram muito. Porque depende muito de Deus. Por que nós tomamos tantas decisões erradas na vida? Todas as vezes que Davi perdia a guerra, era porque ele não consultava Deus. Quantas falhas você consegue ver na vida de Josué, no Velho Testamento? Um homem parece que não errava. Mas teve uma vez que... Teve várias vezes, né? Mas teve uma vez que se destacou. Quando vieram uns homens disfarçados de crentes, falaram que vieram de uma terra distante, os gibeonitas, e que tinha saído lá com as roupas novas, agora as roupas já estavam velhas e guardadas. Esse velho truque de pessoas que passam, né? Os pedintes, moradores de rua, pessoas que entregaram a vida a depender dos outros. E também tinha uns pães embolorados. Falou: olha, nós devemos servir ao teu Deus, ao Deus de vocês, e saímos de lá com roupas novas, agora as roupas já estão velhas, e os pães estavam fresquinhos, quentinhos, né? Mas agora já estão embolorados. E Josué não consultou a Deus para aquilo, para aceitar aqueles homens. Pastor, peraí, o pastor está falando que até para fazer coisa boa eu tenho que consultar a Deus? Sim. Porque a coisa boa que você está fazendo por outro pode ser um laço para a sua vida. E aquilo foi um laço para a vida do povo de Israel. Foi um laço para Josué. Depois descobriu que eles eram moradores próximos dali. Josué não consultou a Deus. Quantas vezes Davi fez coisas que não consultou a Deus? Quantas vezes eu e você fazemos coisas e nós não consultamos a Deus? E nós arrumamos problemas para nós e para a vida das pessoas. Muito bem. Então, é preciso ter uma vida de oração. E de muita oração diária. Pastor, mas já comecei a ter uma vida de orações um monte de vezes, e ainda não consegui. Para o seu consolo, também já passei por isso. Mas a gente tem que continuar buscando aquilo que nós precisamos. Por que não encontramos essa vida tão gloriosa que seria uma vida de oração, uma vida tão magnífica? Porque a Bíblia diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Jeremias 29:13. É preciso querer. Nem sempre nós queremos. Mas eu espero que vocês saiam daqui hoje querendo. E começa querendo que Deus resolva na sua vida o maior problema que você tem na sua vida. Que você sabe qual é.
E você já teve tanta dificuldade por causa desse problema, continua tendo, e isso continua sendo uma pedra no seu sapato ou na sua sandália. Começa querendo ser esta pessoa de oração. Nós não nos tornamos perseverantes da noite por dia. Porque se nós nos tornássemos perseverantes da noite por dia, nós iríamos nos vangloriar daquilo que poderíamos nos tornar. Mas quando eu consigo e percebo que eu só consegui com a ajuda, com a misericórdia, com a compaixão de Deus, então eu vou dar glória a Deus. Eu vou ser grato a Deus. Então, por isso que Deus permite, às vezes, várias quedas em algumas áreas da nossa vida. Para que a gente, na verdade, continue buscando e busque de todo o coração e fale, Senhor, eu quero ser uma pessoa de oração. Então, Deus vai capacitar você a se tornar uma pessoa de oração. Você olha para a vida de Pedro. Pedro era um homem totalmente falho, totalmente precipitado. Um homem até violento. Mas se você ler a carta de Pedro, a primeira carta dele, que carta extraordinária, maravilhosa. Ele aprendeu. Sabe, gente, nós devemos aprender. Mas para aprender, eu primeiro tenho que querer. Será que eu quero isso para a minha vida? Olha que interessante. Quando Jesus quis ensinar para os discípulos a perseverança da oração, o que ele fez? Ele contou uma parábola. Qual foi a parábola, gente? A parábola da viúva e do juiz injusto. Que ela ia lá falar com ele para resolver o problema dela e ele não dava importância. Porque ele era injusto, não temia Deus e não respeitava homem algum. Quem é capacitado para lidar com aqueles que não temem a Deus e que não respeitam homem algum? É Deus. Por isso ele contou aquela história. Só que para isso, ele fala assim, olha, depois daquela viúva ter insistido, o juiz se sentiu incomodado, se sentiu molestado, ele falou, eu vou lá resolver o problema dela para ela parar de encher as minhas paciências. Aí no final do trechinho, Lucas 18, 1 a 8, então o Senhor Jesus Cristo, ele fala, você viu o que fez o injusto juiz? E não fará justiça Deus aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite. Veja, estou falando coisas simples ao ouvido de vocês. E não fará justiça se um juiz injusto, que não temia Deus e não respeitava homem algum, fez o que fez. Imagine Deus bondoso, o juiz de toda a terra, um juiz justo, amoroso, bondoso, reto, santo, que nunca fez uma injustiça. Só que ele fala que ele vai fazer justiça àqueles que clamam a ele de dia e de noite. Os problemas que eu e você temos devem nos levar a uma constância na oração. De dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite. Batendo e batendo de novo. E depois que você bateu, você bate de novo. E depois que você pediu, você pede de novo. Você vai fazendo isso até quando Deus agir ou até quando Deus te der paz no seu coração para você parar de insistir naquele caminho. Deus faz isso também. Mas o que ele não faz é nos deixar perturbados com as coisas. Porque Deus não deixa as coisas acontecer na nossa vida para a nossa perturbação. Ele tem propósito melhor do que isso. O propósito de Deus não é perturbar nenhum crente. Isso é o propósito do diabo. Também é o propósito do mundo.
também é o propósito da nossa carne. Mas o propósito de Deus é que nós creiamos para não sermos confundidos. E oramos para que recebamos as benditas respostas de Deus. Muito bem. Mas o que é oração? É conversar com Deus. É falar com Deus. É ouvir Deus falar. É ouvir a voz de Deus. É ter intimidade, é ter comunhão com Deus. Desde o propósito da criação do homem, Deus queria se relacionar com os homens. Era assim entre Deus e Adão. Mas o pecado entrou e danificou a vida do homem. E o homem passou a ter dificuldade para se relacionar com Deus. Então Deus enviou seu Filho Jesus ao mundo para nos redimir dos nossos pecados, para que de novo então reatasse a comunhão do homem com Deus. Isso significa que você tem capacidade já dada por Deus para se relacionar bem com Ele. Só que para isso você tem que renunciar a umas coisas boas para as coisas excelentes acontecerem na sua vida. Portanto, uma sugestão. Não fique muito feliz com as coisas boas. Louve a Deus pelas coisas boas, mas queira e espere por coisas excelentes. Lá em Filipenses, Paulo fala de coisas excelentes. Muito bem. Eu lembro que em 2004, eu dei uma passada pelo seminário, tinha um senhor idoso, muito temente a Deus, muito bondoso, amoroso e misericordioso, que tinha vindo dos Estados Unidos com a sua esposa para fazer uma obra missionária aqui no Brasil. E ele foi para São Paulo, ali perto de Moema, na Igreja Batista Esperança. E ele um dia, dando uma aula sobre missão para a gente, ele disse: toda empreitada boa, toda obra missionária, se você se propôs a evangelizar alguém, se você se propôs a orar por alguém, se você se propôs a visitar alguém, se você tem a pretensão realizada por Deus na sua vida de um dia ir para o campo, se você quer ser um evangelista, se você tem chamado para uma obra, para a obra de Deus em alguma repartição da obra, ele falava assim para a gente: tudo começa com oração. É com oração que começa. Fazia mais de uma década, quando eu sentia desejo de ir para a obra missionária. Há muitos anos eu sentia isso. Quando eu deixei o ministério na Igreja Batista em Chácara Santa Maria, eu já tinha 8 anos que eu queria ir para a missão. Em 2018 eu fui para a Igreja Batista em Casa Verde, eu ainda continuava querendo ir para a missão. Somente em 2021 Deus me enviou para a missão. Foram 11 anos de oração. E depois que eu fui e estou lá, o que eu mais devo fazer naquele lugar? Orar. E orar muito. E é impossível, irmão, sair diariamente, conversar com as pessoas e ver a situação da cidade e você não se quebrantar. Coisas simples que esta garotinha entende, que está aqui nesse culto nessa noite, homens letrados não entendem. Idosos não entendem. Você ensina as coisas mais simples e eles não entendem. Então tem que orar muito para que através de muita oração o Espírito Santo abra o entendimento das pessoas. Mas em Atos 6,
Lembra que eu falei? Eu vou falar de novo. Obras excelentes. A igreja estava crescendo, havia pelo menos, né? Em 2 sermões do apóstolo Pedro, quase 8.000 pessoas foram agregadas à igreja. A igreja de Jerusalém era grande. Então tinha que ajudar, servir as mesas, fazer a obra de caridade, a obra de ajudar necessitados. E os apóstolos estavam fazendo aquela boa obra. Olha aí, uma coisa boa. Uma coisa muito boa, ajudar os necessitados. Mas para isso, eles estavam deixando a obra excelente. Qual era a obra excelente que eles faziam? A palavra, estudo da Bíblia e oração. Então eles compreenderam que estavam errando naquele ponto e falaram assim, não é bom que assim continue a acontecer. Vamos escolher homens para fazer esta obra boa. Os diáconos escolheram 7. E nós vamos dedicar às coisas excelentes. A oração e a palavra. Quer dizer que quando você se dedica à oração, à palavra diariamente, você está se dedicando a coisas excelentes. Talvez nós tenhamos aqui 3, 4, 5, 9, 10, contando com a criancinha pequenininha, temos 15 pessoas aqui. Cada um de nós temos problemas, dificuldades, aflições, e cada casal tem as suas dificuldades também. Inclusive eu. Inclusive qualquer outro pastor. Todos têm dificuldades. Porque todos são, ainda que remidos, salvos pela maravilhosa graça de Deus. E uma vez salvos, salvos para sempre. E se a pessoa se desviar e voltar para o mundo e voltar a fazer o que ela fazia? Então ela nunca foi crente. Quem responde isso é a Bíblia. Saíram de nós porque não eram de nós. Se fosse de nós, teriam permanecido. Às vezes há muitas preocupações com estes. Mas não deveria ter tanta preocupação com estes. Porque estes tiveram privilégios e lançaram fora o grande privilégio que tiveram. Mas não devemos ter nenhuma preocupação? Sim, devemos. Mas o problema é quando nós ficamos tão preocupados com estes e tem uma multidão lá fora com a qual nós não nos preocupamos. Então veja que interessante. Tá. O que você faz com seus problemas? Jovens, o que você faz com as suas dificuldades que você tem? Várias. Marido, o que você faz com as suas dificuldades que você tem? Várias. As mulheres também têm várias dificuldades. Eu tenho várias dificuldades. Minha esposa tem as dificuldades dela. Só as crianças que não têm dificuldade, não é? Pergunta para a Ada se ela não tem dificuldade. Vai falar, tem. E vai apontar alguma. Mas olha o sorriso desta menina. Não deve ter nenhuma preocupação, nenhum problema, nenhuma dificuldade. Afinal de contas, é uma adolescente que já está tudo bem com ela. Olha o Vitor, que simpatia. Olha aquele garotinho, né? Ele está falando assim, é isso aí, pastor. Essa mensagem se enquadrou comigo, porque eu não tenho problema nenhum. Irmãos, todos nós temos, por causa, primeiro, da nossa carne, que quer nos levar para um lado, e o Espírito Santo quer nos levar para o outro, e nós não somos robô. O Espírito Santo nos ajuda a impedir de pecar, sim, mas ele não determina que nós não pequemos. Nós que temos que ter uma determinação. Daniel determinou no seu coração não pecar contra Deus.
Jesus determinou no seu coração não pecar contra Deus. Em tudo foi tentado, mas em nada pecou. Nós temos que ter propósito de não pecar. Mas ainda que nós tenhamos o propósito de não pecar, nós vamos pecar. E aí, cuidado para você não ficar com a sua consciência culpada, com a sua mente culpada. E o diabo dizer para você e dizer para mim, fala assim, está vendo aí, olha. Jesus não vai te perdoar mais. Porque você falou que não ia pecar e você acabou pecando. Olha, não dê importância para isso. Se nós confessarmos nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas então, o que nós fazemos com as dificuldades que temos como cristãos? Você tem dois caminhos, duas possibilidades. Ficar atribulado, ficar inquieto, ficar até um pouco perturbado, ficar muito triste, ficar abalado, ou você pode colocar todas essas dificuldades diante de Deus. E ainda ser feliz. Esta eu vou repetir, porque eu gosto desta afirmação. Você tem duas possibilidades diante dos problemas que aparecem na sua vida. Eu também tenho duas possibilidades. Cada um de vocês tem duas possibilidades. É lógico que a pequenininha Ada tem um privilégio grande, as dificuldades que ela vai ter, o papai e a mamãe vão resolver, e às vezes a vovô também ajuda, e é isso daí. Mas conforme vai crescendo, vai precisar da ajuda de Deus. Da oração, da palavra. Mas mesmo a dificuldade de uma pequena criança, muitas vezes elas serão resolvidas mediante muita oração também. Não esqueça disso. Porque às vezes nós não sabemos o que fazer. No caso de uma enfermidade, no caso de um exame que a gente pegou o resultado do exame, apareceu uma coisa que a gente jamais esperava. Por causa de uma queda, por causa de alguma dificuldade que aparece, a gente tem que orar. Lá em Filipenses 4, você pode decidir entre a perturbação, a inquietação ou entre a paz. A paz, ainda que tenhamos problemas. Filipenses 4, 6. Um versículo conhecido, muito conhecido. Diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Desde a criancinha que está aqui até uma vovó, tem a dificuldade com inquietação por causa das coisas. E por causa de várias coisas. E o adolescente, então? Eu também já fui adolescente há muitos anos atrás. E eu era bastante inquieto. Queria coisa para ontem. Por que não faz logo o que prometeu? Até quando vai me enrolar? Já prometeu faz um tempão. Você não tem palavra? Por que você falou que não ia fazer e não está fazendo? E por aí vai. Nós nos inquietamos por uma porção de coisas, desde coisas simples até coisas grandes. Nós somos seres humanos inquietos. E Paulo então diz: não estejais inquietos por coisa alguma. Quando fala coisa alguma, é coisa nenhuma, por nenhuma coisa. Comer, beber, comprar, vender, doença. Mesmo a doença que está levando a pessoa próximo da morte. Não se inquietar por coisa alguma. Tem coisas que são antagônicas. Aonde está entronizada a inquietação, a fé está recuada.
Mas aonde entra a fé, a inquietação, ela recua. E vai ser sempre uma briga. Quando eu percebo que eu estou por um caminho que não é bom e não é agradável a Deus, que me deixa com dores, sabe? Aqui assim, ó. Começa a ficar estranho, você começa a pensar demais naquilo, aquilo vai remoendo. Inquietação. E aqui fala, ó, viver esta vida aqui é um treinamento diário. Se você não começar hoje, você vai ter que começar um outro dia. Mas você pode, com a ajuda de Deus, começar hoje. Porque a Bíblia diz, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureça o vosso coração. Qual o dia da salvação de um pecador? O dia que ele ouve o Evangelho. Eis o dia aceitável, eis agora o dia da salvação. Qual o dia de eu melhorar a minha vida cristã? O dia que eu ouço algo que pode melhorar a minha vida cristã. Quando eu devo tomar a decisão? No momento que você ouve, pela fé. É hoje, é agora, nessa noite. Se você não tomou a decisão domingo à noite, você pode hoje, então, tomar a decisão. Deus permitiu que eu viesse hoje para lembrar você o que foi falado no domingo e dar a ênfase em um dos 3 pontos das 2 coisas excelentes e de uma coisa boa das 3 que eu falei no domingo. Quais são as 2 coisas excelentes? Vamos lá. Das 3 coisas que foram faladas. Oração e a palavra. Porque tem pessoas que trabalham para Deus sem ser convertidos. Está cheio por aí. Os falsos profetas não são convertidos, eles trabalham até. Porque essas 2 coisas, queridos irmãos, faz parte de uma vida de adoração. Todo adorador, ele ora muito. Todo adorador, ele quer a palavra. O adorador, ele fala, como o salmista disse, não há nada na terra que eu deseje mais além de ti, ou além da tua palavra. A tua palavra é mais valiosa do que o ouro e a prata. No Salmo 119 fala que a palavra ela é mais preciosa do que as pedras preciosas, mais do que os rubis, mais do que pérola. Porque Deus, mais interessado que nós façamos algo para Ele, Ele quer que nós sejamos alguém que adore a Ele. Lembra? Ainda que a missão e o evangelismo é uma coisa muito importante, mas na eternidade não vai ter missão. Não vai ter pregação do evangelho na eternidade futura. Quando a gente parte para o céu, os apóstolos não estão pregando o evangelho no céu. Então, a obra mais importante do que todas as obras que se faz no planeta Terra é a obra da adoração. Agora, existe pregação, evangelismo, missões, porque não existe pouca adoração. Então, o evangelismo, olha, isso que vocês fazem aqui todo domingo, adorar a Deus cantando e louvando, tendo comunhão, tendo intimidade com Deus, quando você está evangelizando, você está convidando as pessoas para se tornarem adoradores. Então, isso é muito bom, isso é excelente. Vamos lá. Então, mediante aos problemas, as dificuldades, as aflições, as dores, as tribulações, as enfermidades, problema financeiro, problema com enfermidade, seja lá qual for os nossos problemas, nossas aflições, nós podemos colocar tudo diante de Deus. E você pode ter paz. Para você ter paz, não precisa você ter ausência de problemas.
Jesus teve problemas desde quando nasceu, já como bebê foi perseguido para ser morto, mas quando ele estava pregado no madeiro por causa dos nossos pecados, ele ainda continuou tendo problema. Quando os homens disseram para ele, olha, se tu és o Cristo, desça da cruz, salve a ti, salve a nós também. Ele teve problema por causa dos nossos pecados até no último momento. Seria uma oportunidade tremenda para ele falar, vou mostrar para eles que eu sou realmente o Senhor Jesus. Vou acabar com a farra desses ímpios. Às vezes o crente na carne fala, né? Eu vou acabar com essa bagunça. Eu vou mostrar quem sou eu. Eu vou lá e vou realmente falar um monte. Eles verão quem eu sou. Isso soa até perigoso, né? O diabo quis ser Deus. O eu sou é uma frase dirigida para Jesus. O eu sou. Os homens usam muito isso, porque os homens gostam de brincar de Deus. Muito bem. Retornando uns passos atrás, você tem duas opções. Ou você pode colocar todas as dificuldades diante de Deus e ter paz, ou você pode ficar triste, abatida, magoada, desgostosa da vida, desistir da vida, isso não é bom. Mas você pode até continuar com as dificuldades presentes e ter paz. Porque as dificuldades aqui nessa terra nunca vão deixar de existir. Se o crente vive guiado pelos problemas, nunca ele vai ser feliz. É por isso que tem crente que ele é muito triste, ainda que seja crente. É um mau testemunho. Porque as pessoas verão e dirão. Ser crente como ele só anda triste. Como eu serei crente? Esse é o projeto não de Deus para nós. Esse é o projeto do diabo para nós. O diabo que fica muito feliz quando ele vê um crente triste. Eu não estou dizendo tristezas passageiras. Até Jesus Cristo se entristeceu e chorou. Moisés se entristeceu muito. Jeremias. Porque a nossa carne, o mundo e o diabo são grandes batalhadores da nossa felicidade. Mas Jesus Cristo é o grande guerreiro da nossa felicidade. E tudo que ele permite para o nosso bem. Todas as coisas cooperam juntamente para aqueles que amam a Deus. Olha aí. Então, se as coisas que me acontecem não estão levando eu ao crescimento, então o projeto de Deus não está se cumprindo na minha vida. Agora, isso pode acontecer porque eu tomei uma decisão errada. Eu tomei a decisão de não me entregar a Deus diariamente. Se você tem essa dificuldade, você tem que sair daqui, deste lugar santo, decidida ou decidido a ser diferente, ser feliz. Se você tem Jesus, você tem feliz. Há muito tempo cantávamos um corinho. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Muito bem. Capítulo 4, 6, Filipenses. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, súplica, com ação de graças. Espera aí, eu vou agradecer pelas coisas ruins? Eu vou agradecer pelas coisas que me aconteceram que não são boas? Porque um coração grato, ele encontra alegria. Um coração grato, ele vai ser feliz ainda que coisas ruins estejam acontecendo. Irmãos, esse é o evangelho.
Problemas, dificuldades, tribulações, aflições, perseguições, seja lá qual for a dificuldade que você e eu tenhamos, aqui fala, em tudo você deve orar a Deus e colocar todas essas coisas diante de Deus. Aí ele fala, pela oração, a oração comum, só que aqui ele fala súplicas. Por exemplo, uma senhora suplica pelo seu neto, que está indo por caminhos errados, suplica pelos seus filhos. Uma mulher suplica pelo seu marido, que está escambando. Suplicamos uns pelos outros. Suplicamos em favor das almas, suplicamos em favor da nação, dos governantes. Suplicamos por tudo o que está acontecendo no Brasil. Que Deus nos ajude a entender um pouco dessas coisas. Uma mulher aflita suplica a Deus para que Deus ajude na sua aflição. Mas aqui fala, pela oração e súplica com ação de graças, é com agradecimento, meus irmãos. Senhor, apesar de eu ter sido roubado e o meu carro ter sido assaltado, o Senhor abençoe que a polícia prenda esse bandido e o meu carro seja plenamente restituído. Mas desde já, Senhor, eu agradeço. Em nome de Jesus, amém. Foi assim há muitos anos atrás, lá em São Paulo. Eu e minha filha Audrey, que hoje está casada e é mamãe, fomos ao mercado em São Paulo e lá colocamos o nosso carrinho, que era muito bom para o nosso dia a dia. Entramos no mercado e quando saímos o carro não estava mais lá. Eu cresci no mundo, me converti com 22 anos, experimentei muitas coisas terríveis no mundo. Então, eu já sabia que o carro tinha sido roubado. A minha filha foi criada na igreja, não conhecia nada do que eu conhecia, então ela falou, pai, onde que está o carro? Eu falei, filha, o carro foi roubado. E era o aniversário da minha esposa. 6/3. Eu falei, um carro roubado. E agora, o que nós vamos fazer? Tinha duas possibilidades. Uma era orar, suplicar, até chorar se quisesse, não era pecado chorar. E suplicar para que o carro fosse achado, mas se eu não agradecesse, a oração estaria incompleta. Então, Senhor, obrigado. A minha filha falou assim, pai, o que nós vamos fazer agora? Eu falei, vamos comer alguma coisa. Então entramos no lugar e fomos comer alguma coisa. É assim a vida, irmãos. O versículo 7, a gente lê o 7 sem ler o 6. Mas o 7 só se cumpre se o 6 for praticado. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Irmãos amados, quando a gente faz o que Deus ensina, nós temos paz. A Bíblia está cheia de passagens que falam sobre isso. A Bíblia fala da igreja, e no livro de Atos, capítulo 7, que havia grande perseguição, alguns haviam morrido pela perseguição, mas em cada igreja havia paz. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas em mim terão paz. A paz é um resultado de uma vida vivida na palavra e com oração. Geralmente, uma coisa exclui a outra. Pouca palavra, pouca oração. Sem a palavra, sem oração. É este livro que nos leva, quando lido, meditado, estudado, ele que nos impulsa a orar. É ele que nos motiva a orar. Por isso nós não precisamos de mensagens de motivação. Quem nos motiva é o Espírito Santo pela bendita palavra dele. Olha que interessante. Então,
adolescente, o jovem, o de meia idade, o casado, a casada. Todos nós que temos as nossas dificuldades, podemos colocar todas as coisas diante de Deus. Cada aflição. E tem aflição que os filhos ou as filhas podem nem querer contar para o papai e para a mamãe. Mas ela pode contar para Deus. Ele pode contar para Deus. O jovem pode colocar a sua maior dificuldade diante de Deus. E Deus que ouve você clamar de dia e de noite, e Deus que vê a sua perseverança em oração, vai responder você no tempo dele. Amém? Isso que a Bíblia ensina. Olha que interessante. Geralmente, quando as coisas acontecem, quando eu tenho que dar uma opinião, quando eu tenho que tomar uma decisão, quando eu tenho que falar algo, quando eu tenho que comprar alguma coisa, ou até quando eu vou comprar coisas boas ou fazer coisas boas, geralmente a gente não ora. Porque é simples, se eu trabalhei, tenho dinheiro, vou lá e compro e acabou. Se a pessoa estava precisando de uma palavra, eu queria falar, eu falei, pronto, acabou. Acabou com a amizade, acabou com a firmeza da pessoa, acabou de colocar dúvida na vida da pessoa, acabou de dificultar mais o andar da pessoa, acabou se tornando um tropeço na vida daquela pessoa, porque a oração não veio primeiro. Primeira ação, depois oração. Está invertido. Primeiro, oração para todas as coisas. Textos conhecidos. Uma mensagem muito simples para vocês. 1 Timóteo, capítulo 2. Como deve ser a vida de um cristão. 1 Timóteo 2, versículo de 1 até o 3. Admoesto-te, pois, antes de tudo. Quem está falando para quem? O apóstolo Paulo falando para o seu discípulo ou para o seu ex-discípulo, para o seu companheiro, para um jovem pastor. Admoesto-te, aconselho-te, advirto-te, exorto-te, pois, antes de tudo, faça evangelismo, fale isso, faça aquilo, siga em frente. Não! Que se façam súplicas. Senhor, eu suplico por esse café que nós vamos tomar, por esse pão que nós vamos comer, que já está na mesa. Oh, espera aí, minha gente. Eu suplico, Senhor, que a minha filha me dê um abraço e me diga que me ama. Se é um mandamento, se ela não quer obedecer o mandamento. Geralmente nós suplicamos por coisas que parecem até impossível, coisas difíceis. Eu suplico pela salvação dessa pessoa. Eu suplico que o Senhor não permita que o meu esposo parta desta vez. Livra ele mais uma vez. Ainda que tenha esposa que possa pedir diferente. Tem esposa que fala, Senhor, leva mesmo desta vez. Não permita que esse miserável escape. Não permita, porque será a minha infelicidade o resto, enquanto ele viver, o resto da minha vida. Não. Mas o cristão, ele vai fazer diferente. Súplicas, orações, intercessões. Em outra parte aqui da súplica fala deprecações. Uma outra tradução. Deprecações é súplica. Orações comuns. Olha quantos tipos de orações tem.
Intercessões. Lembra que eu falei da listinha? Se você não tomou a decisão domingo, toma a decisão hoje. Faça uma listinha das pessoas que você quer que se converta. Coloca na Bíblia, coloca numa agenda, coloca num papel e coloca dentro da Bíblia. Faça como eu. Seja esquisito também. Ó, isso, ser esquisito não é um mandamento, tá? É uma sugestão. Você pode ser ou não. Se você quiser ser mais organizado, seja. A boa organização sempre é aceita, pelos homens e por Deus também. Mas se você quiser fazer assim, e colocar dentro da sua Bíblia, e tá orando para você não esquecer, é bom também. Não vai fazer mal, não vai prejudicar. Das coisas que você quer, dos sonhos que você tem, do futuro casamento, da futura esposa, da futura namorada. Eu quero namorar. Algum de vocês pode pensar. Eu estou procurando. Estou procurando com todas as minhas forças. Ore, coloca diante de Deus, para alguém preparado por Deus se aproxime de você, ou você se aproxime de alguém que é preparado por Deus para você. Súplicas, que é a deprecação. Ele fala mais. Por todos, aqui de novo, irmãos, eu já estou finalizando, mas veja só, ações de graças. Enquanto não chega a namorada que eu estou esperando, eu dou graças a Deus por ser solteiro, você feliz? Solteiro. A mulher que está casada é feliz? Casada. Fique pensando em algo diferente disso. Porque Deus odeia o divórcio. O casamento foi preparado por Deus. O divórcio foi uma solução criada pelos homens e permitida por Deus. Qual que é o segredo da oração? Enquanto as coisas não acontecem, uma promoção no emprego. Uma promoção que você merecia. Espera aí, quem falou que você merecia? Pastor, os meus colegas. E eu também disse para mim mesmo que eu merecia. Mas Deus disse que você merecia? Pastor, mas os meus colegas disseram que aquela vaga para aquele cargo, para aquela promoção era minha, e eu fiz de tudo para ter aquela promoção. Muitas vezes decepcionamos com coisas que Deus não preparou para nós. Os homens podem ter errado, e nós também podemos errar. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Ficamos tristes porque fazemos ideais de vida para nós, meus irmãos. Para de ficar fazendo ideais de vida para você. Deixa o plano do Senhor Jesus Cristo funcionar para você na sua vida e você vai ser feliz. Ações de graça, de novo está aqui. Se eu preciso trocar de um carro, meu carro está velho, já não está andando mais. Uma hora é o pneu, outra hora é o motor, outra hora é a bomba d'água, sempre está com um problema. Eu posso ficar reclamando para os irmãos, para a igreja, para a minha família, para o mecânico. Meu carro velho está aqui de novo. Eu posso orar para que Deus prepare um outro carro para mim. Mas enquanto o outro carro melhor do que eu tenho não aparece, graças a Deus pelo carro que eu tenho. Às vezes criamos ideais de vida para nós. E os ideais de vida para nós não são os ideais de Deus. Aí quando o ideal que eu pensei e organizei para mim não aconteceu, eu fico triste. Mas porque eu estou deixando o ideal de Deus para lá. Ações de graça. Obrigado, Senhor. A mulher de Jó não sabia agradecer, mas Jó falou: posso receber o bem de Deus, porque não também os males. E a Bíblia está cheia dessas informações de agradecer a Deus por tudo. Pastor, mas você não sabe o que aconteceu na minha vida.
Se eu te contar, você vai dar razão para mim, porque eu estou extremamente triste. Porque Deus permitiu na minha vida o que eu não podia aguentar. Muito bem, né? Que coisa tremenda. Como que Deus pode errar nesse ponto? Você já viu, quando nós estamos cansados das dificuldades da vida, o que nós falamos? O que o adolescente fala para a mamãe? Estou cansada já. É insuportável isso. O que os jovens falam uns para os outros? Ah, que isso, olha, isso aí não dá para suportar, não. Isso aqui até suportar, mas isso aqui não. E a mulher disse para o marido, já não aguento mais. Se eu soubesse, se eu pudesse voltar atrás. Não vou ler, só vou citar. 1 Coríntios 10, 13. Deus é fiel e não vos deixará tentar além do que podeis, mas junto com cada tentação permitirá o escape para que possais suportar. Então, quando eu e você, nós, bonitinhos e bonitinhas, dizemos, eu não aguento mais. É a vovó falando para a netinha, ou para o netinho, a vida é muito dura, a vida é muito difícil, esse mundo está indo de mal a pior. O mundo, não o crente. Mas o crente que se deixa levar, ele fala, a vovó pode falar, a vovó também está indo de mal para pior. Você sabia, Joãozinho, ou Mariazinha, ou Antoninha, ou Jéssica, a vovó não aguenta mais. Mas não fala para ninguém, não, a vovó não aguenta mais o seu avô. Seu avô é um purgante. A hora que Deus vê que não aguenta mais, sabe o que ele faz? Ele tira. Uma frase interessante. Eu estou proibido pela Bíblia de falar que eu não aguento mais. Quando você não aguenta mais, Deus resolve a situação. Porque Deus não vai permitir uma carga que você não possa suportar. Para de falar assim com Deus. Eu não posso reclamar das coisas. Eu procuro agradecer. Mas a tendência nossa, a minha tendência também é querer reclamar. Querer ficar contando os problemas. Engraçado. Crentes contadores de problema. Ele faz uma lista de problemas. Coloca na Bíblia, meus problemas. Não para dia a dia orar para que Deus me dê graça para viver dentro desse esquema aqui. Mas para contar e ficar contando. É esse problema, puxa vida. Já tem 3 anos que eu estou com esses problemas, nenhum problema saiu da lista. Porque você não está orando pela lista. Estou acabando. Muito bem. Orar é ouvir Deus falando conosco. Não por profeta, ou por anjos, ou por um extraterrestre, né? Não por revelação ou visão, não. Como apareceu para Davi e Salomão no passado, Deus fala conosco pela sua palavra, através da Bíblia Sagrada. E Deus fala com qualquer um de nós, até mesmo com os adolescentes que estão aqui. Quando Daniel e os amigos dele foram para a Babilônia, eles tinham entre 13 e 15 anos. Quantos anos você tem? Olha aí. 15 anos com os pais, já participa de uma igreja, já tem coleguinhas cristãos, coleguinhas não cristãos também, e não está distante da cidade. Mas nós podemos estar numa boa, não estou falando que é o seu caso, mas muitos jovens podem estar numa boa e não estão por causa dos pensamentos. Aqueles meninos, os 3
Daniel e os amigos dele estavam lá, estavam bem, ameaçados de morte, mas tinham fé. Termino dizendo: não pode haver oração significativa se não houver leitura da Bíblia, meditação na palavra de Deus, estudo das Escrituras. São esses requisitos para se ter uma vida de oração. É o guia de vida para nós, a palavra, e mediante a palavra eu vou orar. Orar bastante. Que Deus abençoe, irmãos, a sua palavra. Obrigado pela atenção. Ore por mim, tá bom? Espero que Deus possa ter usado para edificar a vida de vocês. Muito obrigado.